Vamos fazer aqui um comentário breve sobre as medidas de dispersão, tá? E posição. Medida de dispersão é uma medida pontual, a gente só analisa ela no ponto. Quando você tira, por exemplo, 6,4 em, digamos, matemática, essa é a sua nota final, 6,4. Não existe um erro para mais ou para menos. Na medida de posição, você tem você tira 6,4, mas no entanto você tem um erro aleatório, pode ser para mais ou para menos. Então essa é a diferença primordial. Na medida de posição você tem média, moda, amplitude dos dados, você tem várias informações que além da média que são conhecidas. Nesse caso nós desconhecemos, porque geralmente a gente usa a média na posição. Na dispersão nós temos variância, covariância, desvio padrão, coeficiente de variação, coeficiente médio, desvio médio, várias outras medidas que não são o tanto quanto usuais. Vou fazer aqui um comentáriozinho aqui sobre a média, tá? A gente vai falar sobre aritmética ponderada, geométrica, algumas propriedades e o exemplo. Bom, a média aritmética, você vai pegar cada elemento para calcular ela, como você faz com as suas notas, e dividir pela quantidade de objetos. Então, soma tudo e divide por n. Nesse caso aqui, você vai ter um valor que gira em torno que dá uma visão geral dos dados. No caso voltando aqui, no caso da aritmética, você não considera que, por exemplo, x1 existe uma diferença entre x2 e entre xn. Estatisticamente eles são iguais. No entanto, a ponderação ela vai ser importante porque ela vai considerar o fator f atrelado ao valor da variável. A gente vai dar uma comentada sobre esse exemplo. Então, esse fator de ponderação aqui ele vai ser importante porque ele vai multiplicar pelo valor observado. Por exemplo, se você vai analisar o preço dos combustíveis, você vai analisar o preço da gasolina, preço do álcool, preço do diesel, preço do etanol para a aviação. Então cada objeto desse analisado ele vai ter um fator de peso. Com certeza a gasolina impacta mais na economia do que a gasolina de aviação. Então cada um aqui tem seus respectivos pesos. Se você analisar o álcool ele tem um fator. Esse fator dele aqui, de impacto, seria relacionado à produção agrícola, porque se o fator dele estiver muito forte em relação aos demais combustíveis, vai faltar açúcar no mercado e o dono da indústria vai produzir álcool ao invés de açúcar. Esse tipo de média ele vai ser dividido não pela quantidade de observações, mas sim pela frequência total ou fator de peso para cada objeto analisado. No caso geométrico, ele também é uma média ponderada, certo? Só que ele vai considerar a ponderação elevada a alguma coisa. Então, x1 elevado a f1, ou seja, o peso da variável x1 vezes x2, peso da variável 2, e assim sucessivamente até chegar na última observação. Lembrando que o índice da sua raiz vai ser um somatório de f. Isso aqui é pouco usual, mas essa aqui é muito importante. Em relação às propriedades, o que a gente tem para falar sobre essas duas? A propriedade, a primeira coisa que a gente pode falar é o desvio. Quando você ouvir falar em desvio na estatística, você está ouvindo que você tem um dado observado menos a média. Esse é o primeiro dado observado. O segundo dado observado, você soma o segundo menos a média, mais o terceiro menos a média, até o último dado observado menos a média. Quando você ouvir falar em desvio nulo, realmente nulo porque o resultado vai dar zero. É por isso que os desvios quadrados são tão importantes, porque a gente pega o x1 menos a média eleva ao quadrado para neutralizar a possibilidade do número negativo sair aqui. Porque se você encontrar um negativo, digamos, menos 1, e aqui você encontrou mais 1, com esse vai se anular. Mas como você botou um fator quadrático, esse negativo vai se tornar positivo pelo quadrado. É só você fazer aí. Se você fizer isso aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar menos 1 vezes menos 1, que vai dar negativo com negativo, mais 1, certo? Então, por conta desse quadrado aqui, que é importante, ele neutraliza a negatividade do número e a possibilidade de se dar nulo. Então, esse resultado aqui não é nulo.
Raramente. Ele só pode dar nulo se você estiver trabalhando com constantes, ou seja, x1, x2, x3, xn, eles têm o mesmo valor. Ok? Continuando aqui, se a gente pegar um valor, uma constante qualquer, aqui nesse ponto, ó, esse ponto aqui, e você adicionar uma constante a cada valor observado, no final você vai ter a média original dos seus dados, deixa eu marcar, você tem a média original dos seus dados, ou seja, a média aritmética mais essa constante, ou então nesse formato aqui, ó, tá? Uma desvantagem da média seria essa aqui, ó. A média ela é fortemente influenciada por valores extremos. Toda média sofre isso. E isso é um problema. Então é por isso que quanto maior a sua amostra, você puder montar um banco de dados forte é um banco de dados grande. E assim, a vantagem da média é que o conhecimento dela é universal. Você pode trabalhar com média na China, no Japão, na Rússia, em qualquer lugar. As pessoas vão saber o que é que esse símbolozinho aqui, ó, esse símbolo ele vai representar, certo? Então essa é a vantagem. E fora que a facilidade do cálculo, né? Você pegar as observações x1, depois x2, depois até xn e dividir tudo isso por n é muito fácil e muito conhecido. A gente conhece a média desde o primário. Bem, tem um exemplo aqui, ó. As notas dos alunos do curso de administração foram catalogadas na tabela abaixo. No entanto, o curso atribui pesos diferenciados para cada disciplina, da maneira: para humanas ele considerou peso 4, exatas peso 2 e sociais peso 3. Vejamos a média. Vamos ver essa média da seguinte maneira: por aritmética e por ponderação. Vamos fazer essa análise aqui que ele pede. Olha só, tá aqui a nota, certo? Vou botar os pesos para facilitar. Bom, então você tem aqui o peso das suas notas e é o seguinte. Quando você somar essas observações aqui, você vai ter 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Essas unidades aqui, ela vai gerar a média 7. Se a gente considera que o aluno passa com média 7, então esse aluno ele foi aprovado com média 7, simplesmente pela média aritmética. Agora, no caso dos alunos que estudam em cursos específicos como esse, que é o caso de administração, então com certeza a parte social e a parte de humanas vai ser muito mais importante do que a parte de cálculo e estatística. Então vejam só, se você considerar ponderação, deixa eu pegar aqui a nossa caneta, você considerou observação 1, o peso dela, observação 2, peso dela, observação N, o peso dela, e depois divide tudo pelo peso, respectivo peso. Então tá aqui, ó, o 10 do cálculo e o 2 do peso, 10 da estatística, 2 do peso, 6 do português, 4 do peso, 4 da nota de sociologia, 3 do peso de sociologia, 5 da nota de história, 3 do peso de história. E aqui você tem a soma dos respectivos pesos. A sua média nesse caso foi 6,5. Se você fosse num curso desse tipo, você estava reprovado, porque a nota é 7. E aí, qual é a importância? Quem é mais importante? A aritmética, a média aritmética ou a média ponderada? Bom, eu não vou dizer qual é a mais importante, mas qual seria a mais adequada? A mais adequada seria a média ponderada, porque ela vai levar em consideração o peso maior do seu conhecimento. Você está na área de administração, você não tem tanta necessidade de cálculo como você tem da parte social, como você tem da parte de português, certo? Não é que não seja importante, não é isso. Estou falando que é uma questão de atribuição do curso. Eu não vou cobrar estatística de um curso de engenharia de uma forma e de administração da mesma forma. Então, cada um tem seus atributos, certo? Então, nesse caso aqui, a ponderação é importante. Continuando aqui, vamos lá. A moda vai ser o próximo assunto da gente numa aula que eu vou postar, tá? Por enquanto a gente fica com esse conteúdo. Obrigado e até lá.